Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre a motivação. Nós vamos entender sobre a importância da motivação, considerando que o mundo cada vez mais competitivo dos negócios, ele tem exigido altos níveis de motivação das pessoas, empregados motivados para realizar o trabalho, tanto individualmente quanto em grupo, que isso tudo tende a fazer com que haja um melhor resultado, tanto para a empresa, quanto para o grupo, quanto individualmente. A motivação ela pode ser entendida como o principal combustível para a produtividade de uma empresa. Então, nós vamos entender os fatores motivacionais. Sempre que o tema versa sobre pessoas, temos que o fator motivacional estará em pauta, pois programas motivacionais compõem o cotidiano do setor de gestão de pessoas. As empresas estão valorizando cada vez mais o comprometimento das pessoas. Os funcionários comprometidos é que vêm sendo convocados para fazer parte das soluções e é exatamente neles que as empresas mais tendem a investir. A motivação, por sua vez, é a chave do comprometimento. A questão maior sempre fica: o que motiva uma pessoa? Posso usar diferentes elementos ou ações e com isso conseguirei motivar a todos? Há muitas décadas, os autores das áreas de sociologia, psicologia, administração pesquisam muito o tema sem obter uma resposta precisa. Já descobriram aspectos motivacionais extrínsecos e intrínsecos dos indivíduos, mas não há como tabelar e generalizar, pois o que motiva uma pessoa não necessariamente irá motivar a outra, mesmo que trabalhe no mesmo setor com as mesmas funções. Motivação nós podemos entender como um motivo que nos leva a uma ação, algo que vai nos proporcionar condição de desenvolver alguma coisa que temos muito vontade de fazer. Outra grande questão é: quem deve motivar as pessoas? O gestor? A empresa? O próprio funcionário deve buscar elementos que o automotivem? Para Spector, a motivação é descrita como um estado interior que induz uma pessoa a assumir determinados tipos de comportamento. Ela tem a ver com direção, intensidade e persistência de um comportamento ao longo do tempo. O autor, ele delimita que a direção é a escolha do comportamento que motiva, o motivo que gera essa ação no indivíduo. A intensidade se refere ao esforço e empenho da realização do objetivo, o quanto eu quero me esforçar para alcançar aquilo que eu desejo. E a persistência é o engajamento constante, não deixando que o tempo ou outros fatores externos desviem da meta. Há muitas teorias motivacionais no trabalho, né? Então, assim, existem diversos autores pesquisando sobre teorias motivacionais no trabalho. E constantemente nós teremos essa relação de estudo, pois a motivação já foi comprovada que é um fator determinante na produtividade. Então, nós vamos começar vendo, relembrando sobre a teoria das necessidades de Maslow, que foi algo que nós já estudamos, que versa sobre a satisfação das necessidades humanas que seguem uma hierarquia, começando pelos aspectos fisiológicos que estão na base da pirâmide, né? Que são as necessidades básicas que precisam ser atendidas: fome, sede, sono, sexo. Assim, passa-se para a necessidade de segurança, que está relacionada a abrigo, a estabilidade. Aos poucos vai avançando, quando se tem aquelas necessidades mais emergenciais atendidas, vai se avançando. Contudo, não quer dizer que uma necessidade tendo sido atendida, outra não pode surgir. Elas coexistem ao mesmo tempo. Então, avança para a associação, para pertencimento,
pertencer ao grupo, a uma filiação. Aí temos a necessidade de autoestima, que é sentir-se bem pessoal e profissionalmente, identificar-se com o que se faz. E, finalmente, no topo da pirâmide, nós temos a necessidade de autorrealização, que é a consolidação das metas almejadas. Aí, quando a pessoa já chegou no topo, que é a autorrealização, ela já tem satisfeitas de forma constante todas as demais necessidades. O elemento motivador segue estas etapas de acordo com Maslow, e ao final o indivíduo cria novas necessidades motivacionais e o processo se reinicia. O processo motivacional é algo que é constante, ele não vai terminar. Nós somos pessoas insaciáveis, então constantemente a gente tem necessidades e essas necessidades precisam ser supridas. E cada um dentro na hierarquia, dentro do aspecto que ela corresponde. Então, é essa teoria de Maslow que nós estudamos. Temos a teoria de Alderfer, que fala sobre o seguinte: a teoria ela busca suprir algumas deficiências da hierarquia de Maslow e, ao invés de ter uma divisão entre fisiológica, segurança, sociais, estimas e autorrealização, como é na de Maslow, ela subdivide em 3 grupos. São somente 3 níveis de necessidade: existência, que está relacionado a objetos materiais; relacionamento, que são as relações interpessoais; e de crescimento, que está relacionada à criatividade e produtividade interna ou no ambiente de trabalho. Se a gente for fazer uma comparação entre a teoria de Maslow e a de Alderfer, nós vamos observar o seguinte: elas têm algumas semelhanças. Então, a de existência, ela abrange, por exemplo, a necessidade fisiológica e de segurança. A de relacionamento, ela tem uma correlação com as necessidades sociais. Já a de crescimento, ela vai pegar a estima e a de autorrealização. Então, ela condensa, Alderfer ele condensa em apenas 3 níveis de necessidades. Na teoria dos 2 fatores, ou na teoria de Herzberg, a motivação é resultado do trabalho em si e não de recompensas externas ou das condições de trabalho. Há 2 categorias que ele apresenta, de fatores de higiene e fatores motivadores. A primeira está relacionada com salários, relacionamento no trabalho, políticas internas, chefia. Já a segunda categoria se refere à realização, reconhecimento, responsabilidade e à natureza do trabalho em si. Então, quando há uma satisfação em relação aos fatores motivacionais, eles estão constantes nas 2 categorias. Existe uma situação em que, na de fatores higiênicos, quando está contemplado com políticas de empresas, supervisão, relacionamento, condições de trabalho, salário, status e segurança, está sem insatisfação. A falta desses fatores de higiene, eles geram insatisfação. Nos fatores motivadores, quando se tem os fatores motivadores, tem-se a satisfação. Quando não se tem, os indivíduos, os colaboradores estão sem satisfação. Na teoria de reforços de Skinner, nós percebemos que é uma visão comportamentalista, onde a motivação se associa com recompensas ou reforços dados aos indivíduos após a realização de uma tarefa. A recompensa pode ser tangível, dinheiro, promoção, viagem, prêmios, ou intangível, que é o reconhecimento, elogio. Essa teoria, também chamada de behaviorismo, ela trabalha com o comportamento do indivíduo. Então, toda vez que existe um estímulo para alguma situação e ele responde a esse estímulo de forma positiva, há um reforço positivo. E aí há uma recompensa positiva por aquilo que foi feito.
Quando não se faz dentro do que se espera, existe, por exemplo, um reforço negativo. Remove-se o estímulo que poderia ser dado. E assim também ocorre com punição, quando diminui uma ocorrência de um determinado comportamento, que o que era constante se fazer não se faz, gera-se uma punição positiva. Ou remove-se esse estímulo de uma punição negativa, quando começa a desenvolver aquilo que se espera. Na teoria da expectativa de Vroom, há uma explicação de que as recompensas levam a determinados comportamentos, focando os processos cognitivos interiores que levam à motivação do indivíduo. A expectativa é a probabilidade subjetiva que uma pessoa tem sobre sua capacidade de adotar um tipo de comportamento, a instrumentalidade, e o resultado almejado é importante a pessoa se empenhar para alcançá-lo, que é a valência. Então, como que acontece isso? Existe o esforço para desempenhar determinada atividade e aí alcança-se a recompensa. Nesse processo entre o esforço e o desempenho, existe uma expectativa. O meu esforço vai levar a desempenho aceitável? Eu vou conseguir realizar conforme eu tenho uma expectativa? Desempenhou o que se propôs, e aí vem a instrumentalidade, que é o alto desempenho que vai produzir recompensa. Se você desempenhou bem, vai ter uma recompensa. Então, essa instrumentalidade, ela está relacionada com algo específico, por exemplo, uma recompensa específica, que vai ter uma valência. O que seria essa valência? O que eu acho que a recompensa é desejável? Qual vai ser o valor que eu vou dar para essa recompensa? Se foi uma recompensa de uma viagem, qual que é o valor que eu dou para essa recompensa, né? Se foi uma recompensa de reconhecimento pelo trabalho, então, da mesma forma, a valência está relacionada ao valor que se dá a essa recompensa. A teoria de autoeficácia de Albert Bandura, ela diz o seguinte: a motivação está relacionada com a crença sobre o quanto o indivíduo pode ser eficiente na realização de uma ação. É a autoimagem sobre a própria competência. É você acreditar naquilo que você pode realizar. Então, as realizações, elas fortalecem a autoeficiência. Os fracassos prévios, eles diminuem a autoeficiência. Então, nós devemos sempre trabalhar com a expectativa para fortalecer a autoeficiência, com realizações que vão nos colocar na condição de acreditar e de nos motivarmos para a realização de uma ação, porque nós temos autoeficácia para fazer, nós somos eficientes e eficazes para realizar qualquer atividade, basta ter uma motivação relacionada a isso. A teoria da equidade de Adams fala o seguinte: as pessoas são motivadas a alcançar uma condição de igualdade ou justiça nas suas relações com outras pessoas e com as organizações. Quando há injustiça, é desencadeado um processo inverso de desmotivação. Então, eu observo o que eu faço, as minhas recompensas em relação às recompensas do outro, as minhas contribuições em relação às contribuições do outro. Então, se eu tenho uma condição de igualdade e justiça, eu consigo perceber que há uma equidade na minha condição em relação ao outro. E isso aí me motiva. Se eu percebo que não há uma equidade, eu tenho um sentimento de injustiça em relação ao processo, o que me desmotiva. A teoria da fixação de metas de Edwin Locke diz o seguinte: o comportamento é motivado pelas intenções e objetivos das pessoas, que podem estar diretamente relacionados a comportamentos específicos. A meta é o desejo e para tê-lo não se medem esforços. São as pessoas, ao fixarem metas, elas vão atrás de alcançar as metas, custe o que custar. Então,
a motivação vai ser o alcance daquela meta que foi colocada. Na teoria X e Y de McGregor, nós temos que, segundo o autor, uma pessoa pode apresentar duas posturas em relação ao trabalho, a teoria X e a teoria Y. O eixo de motivação da teoria X é o binômio recompensa-penalização. Os líderes, eles têm comportamentos autoritários e são os responsáveis de ditar a maneira de trabalhar e os prazos para o cumprimento dos objetivos. Já na teoria Y, considera que a criação de condições adequadas para que as pessoas possam utilizar todas as suas qualidades, alcançando as suas necessidades pessoais e ao mesmo tempo que contribui para os objetivos da organização, satisfazem assim ambas as partes, ou seja, a responsabilidade é tarefa da direção. Então, nós percebemos que na teoria X, ela tem uma característica do gerente influenciar no comportamento da equipe. Então, tem alguns perfis que são mais destacados. Autoritário, estilo repressivo, controle cerrado, sem desenvolvimento, a produção limitada, cultura depressiva. Já na teoria Y, a característica é diferente. O líder, ele motiva a equipe. Ele não é autoritário, ele é liberal e desenvolvimentista. Ele faz com que as pessoas da equipe participem, apesar de haver um controle, conquistas e melhoramento. Isso tudo vai sendo contínuo e obtido por capacitação e delegação de responsabilidade. Então, consegue-se resultados bem melhores quando você tem uma liderança que motiva uma equipe. Então, a relação é uma relação de análise entre esses dois tipos de equipe. A gestão participativa, ela fala o seguinte: de acordo com Hobbes, a gestão participativa, ela dá a ideia de motivação. Então, ela visa convidar as pessoas a participarem do processo decisório mediante grupos de representantes. As decisões e metas não são impostas, mas dialogadas, buscando agregar interesse da empresa, do setor e dos funcionários. Então, faz com que as pessoas se envolvam, que elas tenham responsabilidade sobre o que elas executam. A partir do momento que você se sente parte integrante, você assume suas responsabilidades como um integrante, como um membro de uma equipe que precisa dar resultado. As empresas estão atentas às necessidades de manter a motivação dos funcionários, para que a produtividade também permaneça alta. Há também os funcionários terceirizados, temporários, que executam tarefas repetitivas. Todos buscam desenvolver a sua atividade laborativa e com qualidade e não devem ser esquecidos no processo de gestão participativa. Todos têm que ter uma participação para se sentirem de um grupo. Manter o respeito, reconhecer as diferenças individuais, oferecer feedback, ter uma gestão com maior equidade acrescida dos planos de recompensa pode ser uma estratégia eficaz para a motivação ser inerente ao clima organizacional. Lembrando que o clima organizacional, ele possui um papel de destaque nas relações, né, que ocorrem dentro da empresa. Se você tem um clima propício para o bom desenvolvimento, há uma maior integração, há uma maior colaboração e as pessoas se envolvem mais. Não existe uma receita pronta, mas todas as pessoas podem auxiliar neste processo, gestores e colaboradores. A motivação compete a todos que buscam bem-estar e realização no ambiente de trabalho. Existem as críticas que ocorrem em ambiente organizacional e é sempre interessante a gente constatar que a crítica, ela deve ser feita, mas ela deve ser feita com sabedoria. Segundo o dicionário, crítica é como arte ou faculdade de julgar.
apreciação minuciosa, critério, censura, condenação, apreciação desfavorável. Então, nós observamos adjetivos que voltam para um aspecto negativo, como algo ruim, que alguém determina a respeito de outro. Por isso, a crítica nem sempre é bem recebida. Por quê? Depende da forma como foi criticado, depende de qual a intenção da crítica. A crítica ela é positiva quando ela é feita de uma forma que vai interferir melhorando as relações. Uma crítica negativa, ela nem deve ser feita. Se ela vai ser para desvalorizar, é melhor que ela nem seja feita. Então, nós temos essas duas relações da crítica positiva e da crítica negativa. Como que elas acontecem? O que elas causam nas empresas? A todo momento há pessoas criticando a roupa, o cabelo, o modo de falar, de executar uma tarefa, de reportar a chefia, o colega, o atraso, a distração. Sempre existe alguma crítica. Raro é encontrar uma crítica construtiva. Alguém dizer o que está errado e, após essa explanação sobre a discordância, tecer um comentário de ajuda, de estímulo, mostrar qual o caminho correto a seguir. Isso é uma crítica construtiva. Além de mostrar o que não foi adequado, mostrar um caminho para se fazer da melhor. Estabelecer no âmbito organizacional a concepção de que a crítica tem valor positivo para a melhoria das tarefas e dos relacionamentos requer tempo e prática, principalmente porque a palavra crítica ela nos remete a uma ideia de algo negativo. Por isso tem que ser trabalhado no ambiente organizacional. O staff da empresa ou aquelas pessoas que são dirigentes da empresa podem, por exemplo, desenvolver aí as relações orientadas com os funcionários de forma a dar um feedback sobre o ocorrido. O feedback nada mais é do que uma crítica acompanhada de uma orientação do que se deve fazer. O retorno, o feedback, então, o retorno que foi executado de maneira a instigar o funcionário a se questionar do que de seu erro ou inabilidade. Apenas dizer que está errado, não apontando os locais do erro, é a crítica pela crítica. Então, ela não faz sentido. Se você vai fazer uma crítica pela crítica, melhor não fazer. E adotar uma postura de crítica construtiva. Fazer o comentário e apontar onde pode ser melhorado, ou então despertar no funcionário a condição de que ele pense o que ele pode fazer para melhorar. Ensinar a forma correta de fazer ou de refazer a tarefa, assinalando os pontos fracos e as reais melhorias, é o processo da crítica construtiva. Para tal, é necessário o que se comentou: flexibilidade de modelos mentais, visão compartilhada do conhecimento e uma incansável posição ou comportamento de ensinagem, de abertura para ensinar o outro. O autor, inclusive, define a ensinagem como a ação de querer ensinar, de estar disposto a repassar ao outro que se sabe. Então, essa relação do ensinagem, do ensinar para o outro, é o que faz com que as relações estejam mais próximas e mais vinculadas através da construção conjunta. Goleman, ele reitera a importância da ensinagem, através do que ele chama de crítica habilidosa, e descreve-a como o enfoque no que a pessoa fez e pode fazer, em vez de ser um comentário voltado apenas para o trabalho mal feito. Então, é importante valorizar o que se fez ou o que se pode fazer, e não o que deixou de fazer, como foi feito precariamente. Então, a crítica ela tem que ter habilidade também. O Goleman é o que fala sobre inteligência emocional, é o autor da inteligência emocional. O uso do elogio nos ambientes de trabalho é a ação motivacional mais eficaz. Então, inclusive, tem um ditado que diz o seguinte: se você vai elogiar,
elogie em público. Se você vai corrigir, corrija em particular. Se este elogio for seguido de uma descrição pontual ou específica do que está bom, a pessoa terá maior clareza e confiança de seus comportamentos. O comentário crítico geralmente está impregnado de estigmas, de formas e preconceitos, inabilidades pessoais no trato com o outro ou a dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar ou lidar com o diferente, acabam muitas vezes de forma inconsciente sendo expressas de maneira maldosa, pejorativa, sarcástica, agregando sempre um valor negativo. Então, por isso que o comentário crítico ele tem que ser muito cuidadoso, ele tem que ser habilidoso, tem que saber se expressar com o outro, porque olha a questão da comunicação, nem sempre o outro vai entender aquilo que a gente quis falar. Por isso a gente tem que ter clareza. Goleman sugere algumas ações que concentram atitudes mais conciliadoras, como oferecer uma solução indicando a maneira de resolução, incluindo sugestões e cuidados a serem tomados, acrescentar o elogio como uma forma de retorno às solicitações, ser mais sensível, usar mais da empatia, reduzindo o ressentimento, defensividade e distanciamento. Oportunizar as situações problemas como meio de enriquecimento das relações interpessoais. A diversidade está presente em todas as situações, pois cada pessoa guarda sua história única. Por isso, é preciso investir no respeito e na confiança mútua, eliminando emoções negativas e valorizando as positivas. Este é o grande desafio para o profissional neste novo século. Aquele profissional que ele trabalha com uma inteligência emocional muito maior, que ele trabalha com a razão e com a emoção juntas, mas não deixando de lado o respeito, a confiança que ele precisa transmitir para o outro, a aproximação. As relações trabalhistas não podem mais estar calcadas apenas na produtividade, assiduidade, pontualidade, conhecimento técnico ou tecnológico. Ela precisa também estar pautada nas relações. A competência interpessoal é uma ação valiosa para o crescimento pessoal e profissional. Essa competência de lidar com o outro, saber utilizar a crítica como ferramenta positiva, não exige muito das pessoas, basta voltar os modelos mentais para a busca de humanização das estruturas organizacionais, o que em aulas anteriores a gente também falou na questão da ética. É colocar o outro em cena, é você sentir-se como o outro, ter empatia. Aí você vai fazer uma crítica com um valor muito melhor, porque você vai pensar como se você estivesse fazendo a crítica a você. O feedback ele pode ser utilizado como diferencial integrador na devolutiva do que foi executado, de maneira a instigar o questionamento e melhorar as habilidades. É importante o feedback, é importante que haja uma crítica, mas que essa crítica seja pontual, seja bem feita e que ela dê um retorno para que a pessoa perceba qual o valor da sua pessoa, do seu trabalho no ambiente organizacional. E assim finalizamos o conteúdo motivação. Bons estudos a todos e até o próximo tema.